momento de aprender a ler é sempre muito especial na vida de uma pessoa. O da jornalista Clara Angélica Porto foi muito diferente. Ela aprendeu a ler digitando e copiando letras das páginas de um livro, entre 5 e 6 anos de idade. É desta relação com a aprendizagem da leitura que Clara Angélica Porto nos fala agora nas suas memórias. Papai, você sabe que o pai dele foi um milionário que perdeu a fortuna, né? Um senhor de terras que perdeu a fortuna. Mas mesmo depois que ele perdeu, ficou muita coisa. Aí papai fez um concurso, ele tinha entrado na Receita Federal, né? Fez um concurso para a Receita Federal e era funcionário público federal com um bom salário. Papai era porque papai era um intelectual, um homem erudito, ele não dava valor às coisas. Era a riqueza do saber e de encontrar prazer no saber, no conhecimento. E não precisa de ter bens, precisa para ser feliz. Se tirarem seus livros, se tirarem minha música, minha arte, aí a gente ia morrer, porque não tinha mais razão de viver. Papai morreu aos 83 anos de idade, no dia 1º de agosto, exatamente um ano depois, no dia 21 de agosto de 83, exatamente um ano e 20 dias depois que eu retornei dos Estados Unidos. Eu rezava muito, eu dizia, não deixe, meu Deus, meu pai morrer sem eu estar ao lado dele, eu não vou aguentar. Aí foi quando eu voltei separada, né? E fiquei morando com ele. Quando papai morreu, eu morava com ele. E papai morreu nos meus braços. Ele estava no São Lucas, a gente percebeu que ele estava indo, aí eu fui e segurei ele. E segurei a cabeça dele. Não vá, paizinho, não vá, eu ainda preciso tanto de você. Não vá, não vá. Aí ele olhou para mim, olho no olho, aí eu vi a vida saindo dos olhos dele. E mamãe ao lado, né? Respeitando, né, aquele momento do grande amor que ela sabia que eu tinha sido de meu pai. Ela ficou quietinha, respeitando aquele momento. Ele me olhou já sem forças, eu vi a vida saindo dos olhos dele. Aí ele fez um último esforço e me deu um beijo. Tentou assim me dar um beijo. Então, ele não conseguiu chegar até meu rosto. Eu fui chegando, mas não deu tempo. Mas eu senti, entrou pelas minhas narinas a última respiração do meu pai. Então, foi um momento assim tão marcante. Eu escrevi sobre isso, publicaram na Gazeta no dia seguinte, que ele morreu no domingo, né? No sábado, e foi enterrado no domingo. Aí, quando chegou no jornal do domingo, a Gazeta publica. Aí, na segunda-feira, Reinaldo Moura lê na Crônica da Cidade. Aí, meu filho, o telefone lá de casa não parava. Umas pessoas dando parabéns, chorando, emocionadas com a carta ao meu pai. E outras encomendando, eu lhe pago tanto para você fazer uma carta dessa para o meu pai. Aí eu entrei numa depressão enorme, e a minha médica, que estava me medicando, né, porque eu estava num estado assim completamente de depressão, letargia total, proibiu eu atender os telefones, e aí acabou a história, né? Mas o povo queria comprar carta. A minha mãe era professora, né? Professora formada pela Escola Normal, então ela era professora, mas ela, na realidade, se formou em datilografia. A salinha de frente das nossas casas era uma escola de datilografia de mamãe. Aí já puxa uma história, porque mamãe ganhava o dinheiro, e naquela época se formar em datilografia era uma coisa muito importante. Festa de formatura, aí vinha o chefe, o professor maior, né, que era o presidente, diretor da entidade das escolas de datilografia, que eram entidades oficiais, né? Aí ele vinha e tinha
Tinha vinho, tinha salgadinhos, tinha doces, refrigerantes. Era uma festa de formatura que tinha lá em casa. Aí, nessa história de mamãe ter escola de datilografia, e eu ser uma criança quietinha, enquanto os meus irmãos estavam no quintal se danando com os amigos e tal, eu era a única menina, né? Então era mantida dentro de casa, que é aquela ruma de moleque. E eu ficava brincando na máquina de escrever. Aí papai, com o olho dele de intelectual, disse: Jurandir, ele me chamava de Clara Angélica, nunca me chamou de Clara. Clara Angélica está batendo com os 10 dedos, batendo na máquina com os 10 dedos e com a posição correta. Aí minha mãe disse: é porque ela vê os alunos e copia. Aí ele me deu um livro. Aí disse: olha, esse desenho do livro e esse desenho da máquina se chama letras. Essas letras formam as palavras. Então, copia. Aí eu comecei a copiar. Aí fui ficando fluente, fui ficando rápida, copiando. Aí um dia ele me deu o Ateneu, de Raul Pompeia, para copiar. Ele me dava e explicava quem era o escritor. Isso eu com 5 anos, né? 6. Aí ele me deu o Ateneu, de Raul Pompeia. Aí me explicou quem era Raul Pompeia. E disse: copia um romance, o Ateneu, de Raul Pompeia. Aí eu copiei. Quando eu copiei, depois que eu copiava, eu ia para ele lia o que eu tinha feito, geralmente era 1 ou 2 laudas, e ele lia, e o que tivesse de erro ele me mostrava, né? Ó, isso aqui você copiou errado. Aí quando eu levei a coisa de Raul Pompeia, eu disse: adorei. Eu não disse adorei, né? Papai, isso é tão bom, eu gostei tanto de copiar isso, qualquer coisa assim. O que foi que você copiou? As 2 laudas que eu tinha copiado. Aí ele disse: sua mãe leu para você? Algum aluno da escola leu para você? Eu disse: não, fui eu que entendi. Aí papai ficou, porque ele tinha uma teoria, baseado nas teorias linguísticas que ele havia lido, de que se uma criança fosse exposta a uma máquina de escrever com coisas para copiar, que o cérebro arrumaria aquelas coisas e a criança aprenderia, se autoalfabetizaria. Aí ele endoidou. Minha filha se autoalfabetizou, minha filha está autoalfabetizada, entendeu? Aí chamou mamãe, aí mandaram eu ler, aí eu lia. Aí ele escreveu meu nome à mão, em linguagem cursiva, né? Aí mandou eu ler, eu não consegui ler. Aí ele escreveu uma palavra fácil, tipo pai, mãe, eu não consegui ler. Aí ele descobriu que eu só lia letra de forma. Aí ele foi me ensinar o alfabeto em letra cursiva. E a primeira coisa que eu aprendi a ler em letra cursiva, com muita dificuldade, foi meu próprio nome. Pronto. Quando eu fui para a escola, aos 7 anos de idade, eu já era totalmente alfabetizada. Aí eu tive que pular de ano. Era diferente para mim e para meus irmãos. Os meus irmãos comiam, iam para a escola, aí tinham que ser coagidos a fazer a banca, só queriam se soltar no mundo, correr e brincar. Brincava-se muito de bandido e mocinho, né? E eu era na máquina de escrever, aí eu comecei a escrever pequenos contos, pequenos poemas, né? Meu primeiro poema era assim: tudo azul como o céu, tudo azul como o mar, tudo azul como os olhos de alguém. Azul, uma casinha, uma porta, uma janela, uma flor, tudo azul. Eu tinha 7 anos. Aí papai mostrou a Glaé, aí Gega disse: isso é um poema. Aí era aquela coisa. Então eu tive essas pessoas todas em volta de mim, entendeu? Sempre
Então, o dia para mim era isso, era ficar com as meninas de roda, né? Os meninos eram soltos, era diferente, né? Era farta, cuscuz, ovo, queijo de coalho, queijo do reino, requeijão, pão torrado, leite que papai comprava de manhãzinha cedo, leite mogido, que ele era de fazenda, né? Aí era leite mogido que ele comprava. Tanto que eu tive a fitosa, né? Todas as refeições, todos juntos. Ninguém podia chupar sopa. A mesa do almoço era igual, farta. Sempre tinha um prato de carne. Um dia era carne, um dia era frango, um dia era peixe. Toda a casa, né? Nino não gostava de arroz, nem Carlos Henrique. Tinha que ter macarrão todos os dias, arroz, feijão, farofa, salada e suco, muito suco. Doce de banana de rodinha, doce de caju em calda, de sobremesa. E o café da noite era repetir o da manhã, inhame, macaxeira, batata doce, cuscuz, os queijos, sopa toda noite. Papai era o autoritário, mas comigo era aquele autoritário apaixonado. Com os filhos, era o autoritário que batia de palmatória. Minha mãe era amorosa. Ela era toda amor, mas ela era controladora, porque tinha as invejas das mães, das amigas. Era muito destaque em cima de uma pessoa só. Gente, mamãe era amorosa, mas era controladora. Mamãe era amorosa, mas era controladora. Então, não foi fácil para mim viver sob o controle de mamãe, depois que eu fiquei adolescente, né? Então eu me rebelava muito, porque papai era autoritário, mas como eu era o amor da vida dele, ele não dava liberdade oficialmente, mas fazia de conta que não via. A mãe ficava em cima, controlava tudo, lia meus diários, entendendo? Ela não foi fácil não. Agora, assim, minha mãe era meu regaço, era onde eu chorava as minhas mágoas. Era meu apoio, minha amiga. Nós nos tornamos, depois da fase da rebelião pelo exercício do controle, que ela queria exercitar sobre mim, nos tornamos grandes amigas. Papai era o exemplo pela dignidade, pela inteligência, pela intelectualidade, pelo saber, entendeu? Como ele sabia contar histórias. Papai era meu ídolo. Minha mãe não era minha ídola, era meu amor, meu carinho, meu aconchego, meu colo. Papai era meu herói. Papai era o homem que subia no telhado para consertar a goteira. Tudo isso está na carta que foi publicada. Subia no telhado para consertar a goteira, consertava sapato. Todos os sábados ele graxava os sapatos de todos da casa. Consertava coisa elétrica. Ele era um faz-tudo que gostava e conhecia profundamente literatura brasileira, francesa, principal e portuguesa. Essas três literaturas, papai foi conhecedor íntimo e profundo. E erudito, né? E ele leu todos os clássicos. Né? Edição original dos Sertões de Euclides da Cunha. Edição original. Ele era daquele tempo. Então, eu fui criada por um pai-avô, né? 50 anos, quando eu nasci. O irmão, assim, com que eu gostava de dançar e que a gente tinha muito orgulho em sair juntos, entendeu? Era Niltinho. Mas o irmão, companheiro de todas as horas, que me cuidava, me protegia, me amava, era Carlos Henrique. E Nino saiu muito cedo de casa, mas Nino me adorava e me mimava, entendeu? Agora, os mimos de Nino eram aquelas coisas secas, né? Mas ele me adorava. Ele tinha tanto orgulho de mim. A cada nova conquista, e foram muitas as minhas conquistas na infância, né? Ele era quem mais sentia orgulho. Eu sentia o orgulho que Nino tinha de mim. Tá entendendo? Nino me adorava e eu adorava ele.